O que está acontecendo em Cuba agora mesmo não é simplesmente uma notícia, é um espelho. Um espelho no qual podemos ver com uma clareza brutal e sem nenhum adorno exatamente como funciona o poder neste mundo. Um petroleiro russo, o Anatol Kolotkin, carregado com 730 mil barris de petróleo bruto, acabou de chegar às costas de Cuba, ao porto de Matanzas, com o aparente consentimento do próprio Donald Trump. E, ao mesmo tempo, esse mesmo Trump, falando a bordo do Air Force One, olhou para as câmeras e disse algo que deveria nos fazer pensar profundamente. Cuba acabou. Eles têm um regime ruim, têm uma liderança muito corrupta e muito má. E se receberem ou não receberem um navio de petróleo, isso não vai importar. Observem bem essas palavras. Não é retórica vazia. É uma declaração de intenções envolta em uma contradição tão gigantesca que só pode ser ignorada se alguém não quiser ver o que está realmente acontecendo. Porque se Cuba está tão acabada, se o petróleo russo não vai importar nada, então por que há mais de 3 meses existe um bloqueio energético que deixou hospitais sem eletricidade, famílias no escuro por dias inteiros e uma ilha de 10 milhões de pessoas à beira do colapso total? Essa é a pergunta. E a resposta nos diz tudo o que precisamos saber sobre como o poder imperial opera. Não com lógica humanitária, mas com cálculo frio, com pressão calculada e com uma hipocrisia que já não se preocupa sequer em se disfarçar. Pensemos nisso com calma, porque merece toda a nossa atenção. Desde o final de janeiro de 2026, a administração Trump assinou a Ordem Executiva K-280, que, em termos simples, significa o seguinte: qualquer país que ouse enviar petróleo a Cuba receberá tarifas punitivas dos Estados Unidos. Não é uma ameaça vaga, é uma política oficial. O México, que durante anos mandou petróleo a Cuba em solidariedade, foi obrigado a parar as remessas. A própria presidente Cláudia Sheinbaum chamou isso de decisão soberana. Mas todos sabemos que a soberania tem um limite, quando o país mais poderoso do mundo ameaça destruir sua economia com tarifas. A Venezuela, que era o principal fornecedor de Cuba, já havia sido eliminada da equação, depois que forças militares norte-americanas intervieram para derrubar Nicolás Maduro no final de 2025. De um golpe, Cuba perdeu o acesso a entre 70% e 80% de suas importações energéticas. E o que se seguiu não foi abstrato. O que se seguiu foi real, brutal e documentado com uma precisão que não deixa espaço para dúvidas. As luzes se apagaram primeiro nas províncias do Oriente: Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín, Granma. Tudo escuro. Em fevereiro, Cuba registrou sua temperatura mais baixa já documentada, 0 graus Celsius, em uma estação meteorológica da província de Matanzas. E as pessoas estavam sem aquecimento, sem eletricidade, com frio literal, enquanto o bloqueio seguia firme. Depois, em março, a usina Antônio Guiteiras, a maior do país, colapsou e o apagão chegou ao oeste, chegou a Havana.
No dia 16 de março, a rede elétrica de toda a ilha desmoronou completamente. Foi o terceiro grande apagão nacional em menos de um mês. Em Holguín, em Matanzas, em Havana, tiveram que montar micro-redes locais de emergência apenas para manter acesos os hospitais mais críticos. E mesmo assim, hospitais funcionando com geradores de emergência, nos quais o combustível disponível durava apenas algumas horas. Universidades fechadas, transporte público paralisado. Um incêndio em uma planta de processamento de combustível em Havana agravou ainda mais a crise. O lixo se acumulou nas ruas porque os caminhões coletores não tinham gasolina para funcionar. O sistema de bombeamento de água, que depende quase exclusivamente de eletricidade, falhou em múltiplas zonas da cidade. Cuba não havia recebido nem uma única entrega de petróleo em mais de 3 meses. Pensem nisso por um momento. 3 meses. Sem diesel, sem óleo combustível, sem gasolina, sem gás liquefeito de petróleo. O vice-ministro de Energia e Minas de Cuba, Argélio Abad Vigo, confirmou publicamente: 3 meses sem receber nenhum tipo de combustível. 5 milhões de pessoas com doenças crônicas, dependendo de um sistema de saúde que não pode garantir eletricidade contínua. Mais de 32 mil mulheres grávidas que precisam de hospitais funcionando. Dezenas de milhares de pacientes esperando cirurgias que não podiam ser realizadas porque não havia energia. Mulheres que deram à luz em instalações completamente escuras. Crianças que não podiam ir à escola. Famílias cozinhando com lenha nas ruas, porque não havia gás nem eletricidade. Pessoas correndo para carregar seus telefones cada vez que aparecia uma janela de 20 minutos de luz, porque não sabiam quando voltaria. O diretor de Direitos Humanos das Américas na Human Rights Watch disse sem rodeios: a situação humanitária em Cuba já era extremamente frágil, mas a crise elétrica está levando os serviços essenciais ao limite. As pessoas não têm acesso confiável à água potável. Os hospitais não podem operar com segurança. O alimento básico é cada vez mais difícil de obter. O lixo se acumula nas ruas. Isso não é política. Isso é sofrimento humano real. E aqui está a parte que precisa ser analisada sem romantizar nada, mas também sem cair na propaganda de nenhum lado. O governo cubano tem décadas de má gestão econômica. Isso é verdade. A infraestrutura elétrica cubana foi construída na era soviética e há anos opera muito além de sua vida útil. 8 das 16 usinas termoelétricas do país estavam fora de serviço no início de 2026 por avarias e falta de peças de reposição. A capacidade efetiva do sistema elétrico cubano é de menos de 2.000 megawatts, mas a demanda máxima é de cerca de 3.500. Esse déficit existe há anos e não é culpa apenas de Washington.
a décadas de subinvestimento, de decisões políticas equivocadas, de um sistema que prometeu igualdade, mas que não encontrou o caminho para se modernizar. Restaurar e modernizar a rede elétrica cubana custaria entre 8 e 10 bilhões de dólares, uma cifra que a economia cubana simplesmente não tem. Tudo isso é verdade e precisa ser dito. Mas aqui é preciso ser igualmente honesto sobre algo mais. Uma coisa é criticar um governo. Outra coisa completamente diferente é usar a fome, a escuridão e o desespero de 10 milhões de pessoas como ferramenta de pressão geopolítica. Uma coisa é dizer que se quer democracia para o povo cubano, que se quer libertá-lo, mas, ao mesmo tempo, cortar a eletricidade dos hospitais para conseguir isso. Porque as sanções não distinguem entre o governo e o povo. As sanções sempre recaem sobre as pessoas. E se alguém diz que quer ajudar esse povo, mas ao mesmo tempo está deliberadamente projetando uma crise humanitária para que esse mesmo povo pressione seu próprio governo por dentro, então o que se tem não é uma política de libertação. O que se tem é uma estratégia de coerção disfarçada de compaixão. Isso merece ser chamado pelo seu nome. Agora bem, por que Trump deixou passar o navio russo? Essa é a pergunta que nenhum grande veículo de comunicação está respondendo com profundidade suficiente. A resposta oficial da Casa Branca foi que as decisões sobre remessas humanitárias serão tomadas caso a caso. A porta-voz Caroline Leavitt disse que não houve nenhuma mudança formal na política de sanções. Mas isso não explica nada. Essa é a linguagem do poder quando não quer se explicar. O que sabemos, porque o próprio Kremlin confirmou através de seu porta-voz Dmitry Peskov, é que Rússia e Estados Unidos discutiram essa remessa com antecedência. Isso é fundamental. Não é uma coincidência, nem um acidente diplomático. Significa que houve comunicação entre Washington e Moscou especificamente sobre esse petroleiro, especificamente sobre se ele poderia chegar a Cuba. E Moscou interpretou exatamente como o que era, um sinal de que os Estados Unidos, pelo menos por hora, não queriam uma confrontação direta com a Rússia no Caribe. O professor William Leo Grande, da American University, disse claramente: a administração possivelmente começou a se preocupar que estrangular a economia cubana pudesse empurrar o país ao colapso total, gerando uma crise migratória massiva que chegaria diretamente às costas da Flórida. E isso, em termos de política doméstica para Trump, seria um desastre de proporções ingerenciáveis. Mas há algo mais profundo aqui. Algo que tem a ver com a arquitetura do poder global neste momento particular da história. Os Estados Unidos estão envolvidos em uma guerra. No Irã, há milhares de soldados e uma enorme quantidade de equipamento militar desdobrado no Golfo Pérsico. As baixas militares norte-americanas no Irã estão criando pressões novas dentro do próprio território dos Estados Unidos, sobre as famílias, sobre a opinião pública, sobre o Congresso. As negociações com a Rússia sobre a Ucrânia permanecem paralisadas. O aparato militar e diplomático de Washington está, para dizer de alguma forma, com as mãos completamente ocupadas.
E, nesse contexto, iniciar uma confrontação direta com um navio de guerra russo no Caribe, a apenas 90 milhas de Miami, não é uma opção que nenhum estrategista sensato esteja disposto a recomendar. O que Trump fez ao deixar passar esse petroleiro não foi um ato de generosidade nem de pragmatismo humanitário. Foi um cálculo estratégico frio e preciso. Foi a decisão de um governo que, neste momento específico, tem mais frentes militares e diplomáticas abertas do que pode administrar confortavelmente, e que escolheu não adicionar mais uma. Isso não o transforma em bondade, transforma em realismo imperial, que é uma coisa completamente diferente da bondade e que precisa ser reconhecida como tal. E enquanto isso, o que acontece com o petróleo russo que chegou? Os especialistas dizem que os 730 mil barris de petróleo bruto poderiam ser refinados em aproximadamente 250 mil barris de diesel. O processo de refinamento levará entre 15 e 20 dias. Depois, a distribuição por toda a ilha levará outros 5 a 10 dias adicionais. Isso é suficiente para cobrir a demanda energética diária de Cuba durante cerca de 12 ou 15 dias, no melhor dos cenários. Depois disso, a ilha volta a estar exatamente onde estava antes. Um morador de Havana, chamado Ismael de la Luz Caballero, disse de maneira perfeita: precisamos que deixem passar mais remessas. Um único navio equivale a apenas 75 mil barris, e isso dura só 15 dias. O que acontece depois disso? Voltamos aos apagões e à crise de transporte. Assim simples, assim contundente. As pessoas na rua, as pessoas que vivem a crise em carne própria, já entenderam o que muitos analistas ainda estão debatendo. Um único navio não é uma solução. É um alívio temporário que não muda a estrutura do problema. E a administração Trump sabe disso. O próprio Trump disse, com aquela sinceridade brutal que às vezes o caracteriza: Cuba acabou. Mas se ele realmente acreditasse nisso, por que manter o bloqueio? Porque se já acabou, o bloqueio não serve para nada. Mas se na realidade não acabou, se na realidade o governo cubano não colapsou, apesar de 3 meses sem combustível, apesar de apagões nacionais totais, apesar de uma pressão que a ONU descreveu como uma grave ameaça à segurança humanitária internacional, então a narrativa de Cuba acabou é simplesmente propaganda. É a linguagem da vitória proclamada antes de qualquer batalha real ter sido ganha. Precisa-se falar também da Venezuela, porque Cuba e Venezuela estão unidos neste momento histórico de uma maneira que não se pode separar nem analisar de forma isolada. Cuba perdeu seu principal fornecedor de petróleo precisamente porque os Estados Unidos intervieram militarmente para remover Nicolás Maduro. Isso mudou todo o tabuleiro geopolítico da América Latina de um golpe. O bloqueio sobre Cuba não começou com a ordem executiva de janeiro. Começou em dezembro de 2025, quando os Estados Unidos
começaram a se apoderar de petroleiros venezuelanos que levavam petróleo a Cuba e declararam um bloqueio sobre as exportações de petróleo venezuelano. Depois, em janeiro, veio a ordem executiva formal. Depois, veio a pressão sobre o México, com ameaças de tarifas. E agora, com a Venezuela fora do jogo e o México paralisado pelo medo econômico, Cuba ficou completamente isolada em termos energéticos. Essa é a arquitetura do controle imperial moderno. Não se ataca o alvo diretamente de frente. Ataca-se todos os que dão vida ao alvo. Cortam-se as redes de solidariedade. Ameaçam-se os intermediários. Pressiona-se os aliados, até que o isolamento seja total. E a chegada do navio russo é, em certa medida, a primeira fissura visível nesse cerco, porque a Rússia não é o México. A Rússia não pode ser ameaçada com tarifas da mesma maneira. A Rússia tem capacidade de resposta, tem frota naval, tem arsenal nuclear e tem a vontade política de usá-los como elementos de dissuasão. E isso muda o cálculo de maneira fundamental. Precisa-se falar também do que está acontecendo dentro de Cuba, porque seria um erro analisar isso apenas de fora, do conforto dos estúdios de televisão ou das análises acadêmicas. O presidente Miguel Díaz-Canel confirmou no dia 13 de março que seu governo estava mantendo conversações diplomáticas com os Estados Unidos para tentar resolver a crise energética. Cuba concordou em libertar 51 presos políticos como parte dessas negociações. Mas o governo cubano também esclareceu rapidamente que não tem nenhuma intenção de negociar sobre seu próprio sistema político. Isso é importante. Díaz-Canel disse diante de uma audiência de ativistas internacionais que chegaram com ajuda humanitária que seu governo reconhece que pode haver um ataque contra Cuba e que estão se preparando para isso. Essa é a linguagem de um governo que não tem intenção de se render, que interpreta a pressão exterior não como um convite a se reformar, mas como uma confirmação de que a soberania está sendo atacada diretamente. E há uma razão histórica, psicológica e política para essa postura, que os analistas ocidentais frequentemente subestimam. Os cubanos têm a memória do período especial. Sabem o que é resistir a uma crise de proporções históricas. Quando a União Soviética colapsou em 1991, Cuba perdeu entre 70% e 80% de suas importações de uma vez. A economia contraiu cerca de 35% nos anos seguintes. Foi comparável, nas palavras de alguns acadêmicos, à Grande Depressão Americana dos anos 30. E Cuba sobreviveu. Não de maneira fácil nem glamourosa. Sobreviveu com racionamento, com bicicletas em vez de carros, com hortas urbanas nos terrenos vazios. Mas sobreviveu. Essa memória histórica não é irrelevante. É parte do motivo pelo qual uma política de pressão máxima frequentemente produz exatamente o efeito contrário ao que busca. Não porque os governos sob pressão sejam virtuosos, mas porque a pressão exterior tende a consolidar o apoio interno em torno de quem está sendo atacado,
quando esse ataque é claramente identificável e externo. Há algo que Donald Trump disse que merece ser analisado com a mesma seriedade e a mesma profundidade com que analisamos todo o resto. Trump disse na França, falando com jornalistas, que estaremos lá para ajudar nossos grandes cubano-americanos que foram expulsos de Cuba. Em muitos casos, seus familiares foram mutilados e assassinados por Castro. Cuba vai ser a próxima. E antes disso, em outro momento, chegou a dizer que queria ter a honra de tomar Cuba. Reparem nessa palavra, tomar. Não libertar, tomar.